Olá, boa tarde, alunos. Espero que estejam todos bem, todos fechadinhos em casa, de quarentena. Eu hoje vou dar-lhes um pequeno vídeo, vou gravar um pequeno vídeo para vocês ficarem com ele e poderem ouvir quando quiserem, rever, pausar, portanto, terem acesso aos conteúdos de uma maneira mais perene, porque nas aulas síncronas nós não conseguimos, de facto, fixar as coisas como fixamos num vídeo gravado, porque fica na nossa posse, não é? Portanto, eu estou a gravar este vídeo, depois vou pôr online e vou-vos passar o link para o Google Classroom, e no Google Classroom depois fazemos as tarefas que forem precisas a partir destes conteúdos que eu vos vou dar. Ora, vou compartilhar já o PowerPoint, esperando que vocês consigam. Exato, está aqui. Portanto, nós tínhamos ficado nos juízos de valor, não sei se se lembram, e o que era o objetivismo e o subjetivismo, e tínhamos começado a dar os valores e a cultura, mas não tínhamos começado a falar ainda desta relação que é tão importante entre os valores e a cultura, porque os valores são aquilo que definem a nossa cultura, que contribuem para ela, que a contextualizam, e portanto nós vamos hoje falar um bocadinho sobre posições relativas aos valores e à cultura. Então começamos pela noção de cultura. O que é a cultura? Tenho que tirar daqui a janelinha, que é para ver se põe aqui em baixo. O que é a cultura de diversidade? São os diferentes géneros de organização e de sistemas de valores que formam a diversidade da cultura humana, que pode ser definida, que isto é a noção da cultura, como a totalidade das aquisições características do nosso modo de vida, que resultaram de um processo de aprendizagem e de adaptação às condições do meio. Adaptação às condições do clima, da geografia, dos recursos naturais, em que as nossas diferentes sociedades se inserem. Ora, a cultura é um elemento que está presente em todas as comunidades humanas e os seres humanos respondem aos desafios do meio, adotando modos de vida adequados a cada situação concreta. E enquanto facto universal, ela ilustra a unidade da espécie humana, a cultura, mas também a sua diversidade. Ou seja, há diferentes padrões de cultura pelos quais as comunidades manifestam a sua especificidade e estabelecem formas de conduta que visam a normalização de práticas sociais, em função da obediência a regras conhecidas como válidas por toda a comunidade. Ora, o que é que isto significa? Significa que cada sociedade tem os seus padrões de cultura, não é? E é a partir destes padrões de cultura que elas transformam em formas de conduta que normalizam as nossas práticas sociais. E é em função da obediência a estas práticas sociais e a estas regras que nós conhecemos por cultura, num determinado contexto. Ora, os padrões de cultura têm um conteúdo tipicamente normativo. O que é que isto significa? Não nos dizem como as coisas são, mas prescrevem como as coisas devem ser, ou seja, são modelos de ação e de pensamento que influenciam toda a nossa conduta. Portanto, os padrões de cultura são variáveis de cultura para cultura, não é? São normativos, mas são variáveis de cultura para cultura. Nós temos que falar de culturas que são diferentes, como por exemplo a cultura árabe, não é igual à nossa cultura, nomeadamente no que se refere à questão das mulheres, que as mulheres são obrigadas a um determinado comportamento, a uma determinada postura na sociedade, enquanto as mulheres ocidentais têm uma diferente atitude social. Isso passa por muitas coisas, não é? O terem que estar em casa, o não poderem andar, em muitos sítios têm que usar véu, o burca, em alguns casos de países mais radicais ou mais extremistas têm que usar burca, etc. Mas isto aplica-se a várias coisas, por exemplo, há culturas como os esquimós, em que oferecer a mulher ou a alguém que chega é um sintoma de cortesia e na nossa cultura isso é impensável, não é? Ora, contrariamente àquilo que é o objetivismo moral que nós já falámos, temos o relativismo cultural, ou seja, é uma teoria filosófica que
que nos fala acerca da natureza da moral. Para o relativismo moral, que é o contrário do etnocentrismo, não tem qualquer sentido comparar os modos de vida e as práticas culturais das diferentes sociedades. Cada cultura tem a sua maneira de viver, os seus valores, a sua maneira de distinguir o que é correto do que está incorreto, e nenhuma sociedade está certa ou errada em sentido absoluto. Ora, isto hoje levanta muitos problemas, precisamente por causa da multiculturalidade das nossas sociedades, em que imaginemos que numa cidade grande como Paris ou Nova Iorque ou ainda Londres, nós temos bairros inteiros em que as pessoas vivem de acordo com as suas próprias normas culturais. E isto pode levantar problemas sociais, problemas culturais, nomeadamente em França, há muita confusão por causa destes diferentes padrões culturais que coexistem numa mesma sociedade. A globalização vem-nos trazer também essa dificuldade acrescida que é a questão da tolerância. Até que ponto é que nós devemos ser tolerantes ou não? Isto é uma questão filosófica, não é? Mas o relativismo cultural é mais tendente à tolerância do que propriamente ao contrário. O etnocentrismo, que é a atitude, considera que a nossa cultura que é a mais importante e tendemos a impô-la ao outro. Para o relativismo cultural, o que acontece? A moral varia de acordo com o ponto de vista de cada sociedade e nenhuma sociedade está mais próxima da verdade do que qualquer outra. Isto significa que ele defende, por um lado, não há verdades morais universais, cada sociedade tem o seu próprio código moral e é esse código moral que define se as ações são corretas ou não. O bem é aquilo que é aprovado pela maioria das pessoas numa sociedade, o mal é aquilo que a maioria das pessoas desaprova. E também nenhum código moral é superior a qualquer outro, são apenas diferentes. Também não existe um critério imparcial para avaliar os códigos morais das diferentes sociedades. A tolerância para com as outras culturas é a única atitude adequada. Ora bem, isto significa que nós estamos a dar o relativismo cultural e penso que não há mais nenhum slide, voltando atrás, este é o último slide. Nós vamos dar agora, na próxima aula, quais são os argumentos a favor do relativismo cultural e quais são aqueles que são contra o relativismo cultural. Para que não seja muita matéria só de uma vez, eu passei este pequeno vídeo e depois na aula síncrona nós vamos tirar dúvidas se vocês perceberam ou não aquilo que foi dito, porque numa aula síncrona é muito mais difícil estarmos a passar isto e vocês apreenderem, está bem? Portanto, as aulas síncronas são essencialmente para se tirar dúvidas e para se trabalhar. Vocês falam comigo, expõem as vossas dúvidas, eu também vos dou tarefas, digo o que é que quero que vocês façam com os conteúdos que eu vos dou, e estes vídeos são mais para nós ficarmos com eles na nossa posse, ou seja, podemos sempre revê-los e tirar os conhecimentos dali. Também não se esqueçam do manual, que é muito importante, porque o manual tem estes aspectos bastante mais desenvolvidos, não é? Pronto, e por hoje ficamos por aqui e eu vou fazer outro sobre os argumentos a favor e contra, está bem? Pronto, muito obrigada, um beijinho e fiquem bem.